Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje é multifacetada, atuação em vários campos, ainda jovem, mas com a vida para lá, cheio de realizações e cheio de nuances importantes, né? Eu estou falando do amigo, até algum tempo camarada, porque fomos do mesmo partido, que é o Marcelo Malta, o advogado Marcelo Malta. Marcelo, prazer de estar com você aqui nesse programa, para a gente conhecer um pouco mais da tua vida aí, né? Você que já teve tantas atuações, foi vereador, OAB, né? O Maceió S te conhece assim já das páginas de jornal, mas às vezes é legal conhecer a pessoa, né? Quem é essa pessoa? Quem é o Marcelo? Né? Como é, até para que o alagoano procure as suas identificações, né? Com aquele personagem, com aquela personalidade e veja que é tão pessoa quanto ele, né? Tem padece das mesmas questões de qualquer ser humano, né? Mesmo sendo uma personalidade. Prazer tê-lo aqui. Prazer, poeta, é um prazer imenso. É prazer ser seu amigo, várias das minhas páginas você conviveu de perto, participou, e eu tenho uma admiração imensa por seu trabalho também. E é uma oportunidade, essa agora, aqui no seu programa, de repensar também um pouco essa trajetória. Né? Dizem até que quando se escreve um livro abordando conquistas e até dores do passado, se faz um processo de cura. Quem sabe se nessa entrevista aqui acontece algo do tipo, não pela escrita, mas pela fala. Como diria o Lulu Santos, para todo mal há cura, né? Mas aqui não tem cura, você já está curado, como diz a história, e a sua vida... vamos começar Bora. Esse papo pelo assim, começo. Pelo comecinho mesmo, como a gente sempre começa, pelas raízes. Pelas né? raízes, E como são essas raízes alagoanas, você é de Maceió, como é que é essa história toda? Isso, veja, a minha raiz paterna, a minha origem é aqui de Maceió, eu nasci no bairro de Mangabeiras, me orgulho muito disso, e eu acredito a minha criatividade muito a ter nascido numa área rural de Maceió. Eu só vim descobrir isso mais recentemente. É verdade. Mas Mangabeiras, quando eu nasci, era uma área rural. Eu nasci num sítio. Eu tinha eu tive uma infância que era uma infância muito ligada ao campo. Não era uma fazenda do interior do estado, mas era um sítio com aquelas características. Era um sítio onde tinha todo tipo de frutas, era um sítio onde tinha um alambique que se fazia cachaça. Era um sítio onde o meu avô paterno, quando eu nasci, ele já era falecido, mas ele andava de charrete até o bairro do Jacintinho, de Mangabeiras ao Jacintinho, com meus primos mais velhos. Então, eu me recordo que eu, quando estudava no Marista, e dizia à época que eu morava em Mangabeiras, os colegas que moravam no Farol ou na Pajuçara reagiam assim: você mora naquela distância, como se fosse em Paripueira, por exemplo, para dar uma noção. Então, essa origem... Ali, sem querer interromper, já lhe interrompendo, ia até a Praça Bonfim, se eu não me engano, porque eu fui morador dali uma época. Eu sou mais velho que você, minha mãe dirigiu com meu pai o Orfanato São Domingos. Sim, não é? Não. E ali realmente, essa charrete funcionava muito, a gente vinha para a cidade de charrete. Se eu não me lembro, era até a Praça Bonfim, né? Da Praça Bonfim para cá era quase tudo sítio, né? É interessante essas entrevistas nossas aqui, porque a gente vai redescobrindo a cidade também, né? Como era a cidade. Exatamente. Então conta mais assim. Olha, eu achei interessante seu introito, como diz a história, para ver como era Mangabeiras ali. Começava onde a tua imagem, o que você fotografou. O que eu fotografei, por exemplo, eu não... Vai para a praia, como era?
Para praia, eu me lembro. Porque morava cá em cima, devia ser tudo sítio, né? Eu tinha sítios. Eu me recordo, por exemplo, ter ido à praia de carro com meu pai, que às vezes era. E o carro atolou o carro no sol alpino, quente, naquela areia branca fofa de praia, de areia que tinha ali no bairro onde é hoje Estela Mares, onde ali é a Jatiuca, etc. E então aquelas regiões, o desenvolvimento, eu vi o nascer, por exemplo, do shopping. Ali tem uma fábrica que era Nofibra, a Socô que existia, aquela casa de doces ali próxima. Houve um período que esse não peguei, que era o bondinho até as imediações, que ia do centro até as imediações ali de onde Bomba da Marieta, por ali? Chegava mais adiante. E até onde hoje é mais ou menos o shopping. Até o shopping. Ali tinha a famosa corrente, que dali para diante você, digamos, ingressava no interior do estado. Então eu estava praticamente no que era considerado, era a área rural. Eu identifiquei isso através de um artigo interessante do Enio Lins, que era considerado rural naquele período, como hoje, por exemplo, é lá em Pioca, algumas regiões aqui de Maceió, é considerado ainda área rural, mas na época era onde eu nasci. Pois bem, então Seu pai, Aurino. Meu pai, Aurino Malta. Sua mãe? Marlene. Meu pai... Ele Malta, ela... Ela, Salgueiro, mas que meu avô depois mudou o sobrenome para Silva. Então, meu nome é Marcelo Silva Malta, Silva de minha mãe, Malta de meu pai. Avô e avó, daqui mesmo, de Alagoas? O avô e a avó, não, são todos do interior. Tanto do lado paterno, de Alagoas. De Alagoas. Mas todos de Alagoas. Todos de Alagoas. O interessante... A família Malta, ela é muito alagoana, né? É muito alagoana. E a família Silva também, dos meus avós maternos, eles têm uma origem totalmente alagoana, mas assim, é lógico que se nós formos investigar qualquer família alagoana regredida um pouco, nós vamos ver as raízes. Vai para Portugal. Vai para Portugal. Vai para a África. Vai, enfim. Vai para todo canto do mundo, né? Mas o que é curioso, no meu caso, sim, é que o meu pai conhece a minha mãe ali em Mangabeiras mesmo. Eles têm uma diferença de idade bem razoável, mas ele conheceu ainda mais nova e projetou alguns anos na frente. Os dois moravam por lá? O que acontece? A minha avó materna, ela nasceu também em Mangabeiras. Mas depois ela ingressou no magistério e foi ser professora em Santana do Ipanema, em Olho d'Água das Flores. Casou em Olho d'Água das Flores, depois que ela foi morar em Santana do Ipanema. Então, essa vinculação da minha avó em Mangabeiras fez com que o meu pai conhecesse a minha mãe a partir daí, e eu passasse a ter, no decorrer do tempo, com esse casamento, um vínculo em Maceió e outro no sertão, não pelo Malta do meu pai, mas principalmente em Olho d'Água das Flores, em Santana do Ipanema, pelo lado da família de minha mãe. Então, é muito interessante, porque essa raiz, embora de Maceió, mas muito vinculada ao sertão, muito vinculada ao interior, me construiu uma identidade pessoal que eu atribuo assim, de muita criatividade, de muita visão do Estado e muita essa faceta multifacetária que você coloca de permitir uma ação em vários campos, apreciar várias situações da vida, seja no campo jurídico, seja no campo cultural, do campo das artes, ou mesmo do empreendedorismo, que eu estou mais mergulhado mais recentemente. Tudo isso faz parte de experiências familiares também que a gente carrega com nós próprios. Que maravilha, que maravilha. Então a gente já tem aí um mapa ali da Mangabeiras. Mas e como foi? Você tem mais irmãos? E depois eu queria falar um pouco de Dr. Aurino, né, que teve uma participação muito... Teu pai, ele foi presidente da ordem, foi delegado, né, então ele tem Alagoas, em Maceió, o nome do Aurino é bastante conhecido em vários campos, né? A Ordem dos Advogados é um, que ele foi
presidente, se eu não me engano, da ordem. Ele foi presidente por dois mandatos consecutivos. Ele foi um nome marcante na história da OAB de Alagoas, mas antes de ingressar na vida profissional advocatícia, de fato, ele foi delegado. Há uma curiosidade. Eu nasci na mesma casa em que meu pai nasceu. Então, Olha. assim, isso é uma coisa interessante você olhar, averiguar na vida das pessoas, casas, né? A importância das casas. O Júlio Normandi, pai da Thais, um dia escreveu um livro só sobre as casas, né? As casas que atravessam gerações. Olha que coisa interessante. Nasceu na mesma casa. Na mesma casa. Então, assim, e meu pai tem uma história que merece também ser melhor conhecida, digo até melhor valorizada, e eu tenho, como filho, um papel importante nesse sentido. Então, você me dá a oportunidade aqui, por exemplo, de resgatar alguns aspectos. Por exemplo, ele foi o único dos filhos, de 9 filhos, que conseguiu fazer o curso superior. E de um grupo de estudantes que ele construiu lá em Mangabeiras, colegas à época que estavam terminando o ensino médio, hoje o segundo grau, o científico na época, ele reuniu para todas as noites começar a estudar e se preparar. Só que também desse grupo que foi montado, ele também foi o único que passou no curso de Direito. E ele chegou para o pai dele e disse, olha, eu não estou com vontade de ingressar no curso, porque nenhum passou, eu não estou me sentindo à vontade. E aí foi o pai dele que o convenceu de que ele não tinha responsabilidade com aquilo, que ele teve o mérito de ter sido estudado mais que os outros, etc. E ele, enfim, resolveu fazer o curso de Direito. Ele ficou acabrunhado, né? Ele ficou lamentando. Eu incentivei a todos, trouxe aqui para próximo de mim para estudar, etc. Bom, mas isso, claro, ele inicia o curso. Faz o curso. E, paralelamente do curso dele, ele já trabalhava também. Porque antes mesmo de ingressar na universidade, ele quis ter a sua própria renda. Então, ele começa o curso, mas já sendo também um pequeno empresário, um pequeno empreendedor. Então, ele estudava, fazia o curso de Direito e viajava também no interior. Ele era representante de uma marca farmacêutica e tinha sua independência, de sorte que ele talvez tenha sido um dos poucos alunos da faculdade que, além de ser aluno, tinha o seu próprio carro. Então, ele criou, digamos assim, uma capacidade de se destacar tanto pela condição intelectual que ele desenvolvia, como também a capacidade de gestão que ele tinha, etc. Eu estou falando isso porque isso repercute mais adiante. Ele consegue, quando se forma, ele convive na faculdade com momentos importantes, como, por exemplo, ele se forma em 57, mas em 1950... Um ano antes de eu nascer. Um ano antes de você nascer. E em 56, 2 anos antes de você nascer, naquele prédio da faculdade, fez-se o aniversário, o jubileu de prata da faculdade, e veio participar e prestigiar o jubileu de prata Juscelino Kubitschek. O país vivendo a glória, né? A glória. Depois, 58, a Copa. Então, é uma época, a Bossa Nova, tudo uma época... Efervescente, né? E Juscelino, com o projeto de 50 anos em 5, ele veio e participou dos festivos do Jubileu de Prata da faculdade. Meu pai vivenciou aquilo. Tem foto disso? Tem registro. Tem registro disso. Então, o que é que acontece? Ele vivenciou a faculdade com os professores que ele sempre apreciava, professor Guedes Miranda, professor... Grandes causídicos. Grandes nomes, etc. De sorte que quando ele vem a ser mais adiante o presidente da OAB, ele se depara diante de um desafio que é não deixar ser perdida e demolida o prédio da faculdade em que ele estudou. Então, assim, a aquisição do prédio da antiga Faculdade de Direito, que é essa sede histórica aqui do centro, pelos advogados, teve esse sentimento
teve essa motivação sentimental também. Quer dizer, o apreço pela cultura, saber que ali era o berço do ensino superior de Alagoas, significa que, em certa medida, era o berço também do conhecimento mais avançado no estado de Alagoas, porque em qualquer parte do mundo, você ter o curso superior, você ali ingressa em estudos, em possibilidade de estudos aprofundados, científicos, etc., não é? É o caso, por exemplo, de você estender o nosso Largo de São Francisco de São Paulo, é a nossa faculdade daqui. O nosso curso de Olinda, que é os primeiros cursos do país. Deixa eu fazer um parêntese, porque você toca na sede, eu passo para lá e passo para cá, me dá uma tristeza, está tudo fechado aquilo ali, onde era a OAB, ali não é que era a faculdade? É, exatamente. Eu tenho uma tristeza, porque ali foi palco de tanta coisa importante, aqui em Maceió, no estado, tantas manifestações, tantos encontros, tantas coisas, e eu passo por lá, vejo quase que como se tivesse abandonado, me dá uma tristeza da pega. Mas é por isso que eu também estou carregando as tintas em falar sobre isso, sabe por quê? Porque está na hora de você ficar muito alegre. É? Está na hora de você ficar muito alegre. Quando, na gestão de meu pai, a OAB e a Caixa de Assistências adquiriram aquele prédio, o prédio foi comprado para ser pertencente a essas duas instituições, 50% da Caixa de Assistência e 50% da Ordem dos Advogados. E, atualmente, a Caixa de Assistência dos Advogados está funcionando naquele prédio, completamente revitalizado. Inclusive, vai ser inaugurado agora, no dia 18 de setembro, o Memorial da Advocacia no prédio. Está mantido aquele parte lá em cima que tinha um auditório? Foram feitas duas reformas, a segunda foi inaugurada recentemente, justamente daquela parte. Ali funcionou tanta coisa. Ali foi palco de grandes eventos. Até de confusão, como diz a gente. Sim. Confusão, me lembro como hoje uma reunião do Conclate, negócio dos trabalhadores, que deu um pega da pega. Salvo engano, nós estamos gravando essa entrevista aqui no prédio da Assembleia. Salvo engano, o julgamento do impeachment de Muniz Falcão, por condições políticas tensas, certamente, de ser na própria Assembleia, foi realizada no prédio da antiga Faculdade de Direito. Mas não o tiroteio, aquela não aquilo. Eu estou dizendo discussões sobre. Não, o tiroteio. Aí eu já ia fazer uma reversão da história, reescrevê-la. Não, teve situações, teve coisas episódios que eram feitos lá pela proximidade, porque era um prédio suntuoso também. É preciso até fazer uma reconstrução disso, talvez até por ser, entre aspas, um campo neutro. Um campo neutro. A OAB, a Faculdade de Direito, etc. Pois bem, o fato é o seguinte, é Juscelino, são esses momentos, é a reconstrução... vão formando ele, né? Vão formando ele, a redemocratização do país também, a campanha das diretas OAB presente, várias movimentações aconteceram a partir daquele prédio, daquela sede histórica, etc. E assim, eu também estava muito preocupado, muito triste há um tempo atrás, assim como você. Porque o que é que eu visualizava? Nós tínhamos a antiga sede do Poder Executivo, o Palácio dos Martírios, que depois, no segundo momento, com o desenvolvimento, se construiu uma sede nova. Então você tem um prédio histórico e tem um prédio novo, moderno, ao lado. Você preserva a história e o antigo, mas se constrói estruturas novas. O poder judiciário fez da mesma forma. Você tem um prédio antigo e construi uma estrutura moderna ao seu lado, etc. Então você tem o legislativo está nesse processo, etc. Certamente aqui nunca vai deixar de ser, apesar de que estão também, eu já ouvi movimentos, mobilizações de ter uma sede nova, mas existe aqui uma proximidade. Mesmo assim houve reforma no sentido de... Tem parte daqui do Legislativo que é bem nova, né? Isso, cá, claro, né? Claro, esse anexo, chamado anexo aqui, anexo. Né? Então, a OAB tem em seu poder, em sua propriedade, um prédio que faz parte dessa história e, por um certo tempo, sofreu ameaça diante da sede nova lá em Jacarecica.
ela teve, digamos, esse período abandonado. Mas agora a OAB resolveu parte da sua estrutura, funciona agora a Caixa de Assistência, está revitalizada, Ótimo. com vida nova, e eu acho que isso é um ganho para toda a sociedade, além dos advogados, além da... E reformulando o velho auditório, ele servirá muito ainda, né? Porque é central e muitas reuniões e tal podem ser feitas. Eu lá. até faço aqui uma sugestão aos atuais... Fale para ali, que a sua câmera é aquela ali. Faça a sugestão, tem que fazer para aquela. muito grato. Direção, muito grato. Direção ao vivo. Muito grato, exatamente. Mas então, eu acredito que alguns cursos agora de direito, formaturas, né? Alguns momentos vão ser feitos lá. Devem ser feitos lá. Eu acredito que é um reconhecimento dos coordenadores de direito, das lideranças estudantis que acabam de concluir o curso e vão ingressar numa carreira jurídica, em algum momento de sua formatura, utilizar o espaço da antiga Faculdade de Direito. E aquele complexo arquitetônico é muito interessante, porque tem ali a Caixa, o Monte Pio dos artistas, que eu também não sei por que não funciona, um prédio antigo, bonito, e a Praça do Monte Pio, ali, né, que foi, diga-se de passagem, nosso prefeito fez bonito ali, fez a pracinha com local para as pessoas jogarem, quer dizer, aquilo está tudo reconstruído, então pode ser o núcleo cultural do centro da cidade ali novamente. A gente fazia shows ali, eu me lembro, né, Marcelo? Coisas. Então isso pode voltar a ser, além das meninas. As meninas não estão mais lá na Praça do Monte Pio, né? É verdade. Mas era uma referência também, né? É verdade. As meninas de vida não tão fácil faziam assim seus pontos. Ali tem o Hotel Lopes também que ficava. É todo um conjunto arquitetônico da cidade. Isso. Que se for cuidado a partir da OAB. Eu acredito que a OAB, que tem uma influência social importante, que tem lideranças influentes em todos os segmentos, pode, junto com órgãos institucionais, órgãos governamentais do município, do estado, dar uma vida. Imagina um chorinho à tarde ali na Praça do Monte Pio, as pessoas iriam. Claro, né? Você tem comissões da OAB, comissão de cultura, comissões, braços que podem agora, com essa nova fase, inclusive dia 18, vai ter, volto a dizer, a inauguração do Memorial da Advocacia. Depois vai mostrar o convite aí nas fotos. Então, acredito que sim, e essa construção é completamente possível ser feita. E nós temos hoje um presidente da OAB atuante, Wagner Paz, o Leonardo de Moraes, que é o presidente da Caixa de Assistência, muitíssimo empenhado. Eu tenho certeza que vai dar vida nova naquela região. E, graças a Deus, o antigo prédio daquilo que é berço do conhecimento aqui do estado de Alagoas, que é berço do primeiro curso superior aqui do estado de Alagoas. Da memória política do estado. E da memória política. Anistia, quantas coisas foram feitas. Exatamente. Naquelas escadarias, né? Tem fotos maravilhosas. Exatamente. Agora, vê como é a nossa conversa, é como diz o Sandoval Caju, é via poço, né? Vai por ali. A gente está falando de você, já estamos falando aqui da conformação da cidade. Mas isso é muito bom, porque faz parte, é bom a gente recuperar a memória, fazer essas reminiscências e podemos daqui a pouco ingressar em outras. Mas é bom que também a gente traga isso para o momento presente, porque é nesse momento que a gente também tem que dar e construir aqui o nosso legado. É verdade. Mas vamos lá. Vamos lá. Bola para frente. Bola para frente, bola para frente. Então, doutor Aurino, nessa conjuntura toda, foi se destacando e assumiu várias, a OAB, né? E a fase de delegado, disse que o bicho era forte. Olha, não deixava barato, não. Naquela época, eram outras épocas. Eu como filho, via doutor Aurino, digamos, ele a personalidade pública. E ele o paternal. Então, assim, ele a figura séria, sisuda, com um cargo
de grande responsabilidade, isso, né? de O grande cargo- responsabilidade o em cargo suas mãos. exigia isso. Ele muito jovem, mas um cargo de grande responsabilidade em suas mãos, mas também ao mesmo tempo uma figura muito alegre, muito divertida nos seus momentos de lazer, de intimidade, etc. Mas o que é curioso é que como digamos, a grandeza sua demonstra, de fato, antes até dessa vida como advogado. Aí você lembra a de delegado. Por exemplo, eu, quando nasci, eu fui o primeiro de 5 filhos que ele teve. Ah, isso. Depois vamos dizer o nome dos irmãos, assim, vai ficar todo mundo com raiva. Vou dizer logo. Vamos dizer logo. Vamos dizer logo para acabar essa parte. Marcelo, eu, Marcondes, o segundo, Aurilene, a terceira, e os 2 últimos, Marcos e Mônica, que são gêmeos. Então, esses 5 filhos que cresceram juntos ali Tá aí em uma Mangabeiras. coisa que eu não sabia. É. Marcos e Mônica são gêmeos. São gêmeos, são gêmeos. Então, nós todos crescemos ali em Mangabeiras, etc. Mas eu estou falando que, como primeiro, eu nasci no momento em que ele era delegado. E era delegado num período político também conturbado. Mas o que é curioso é que ele, apesar de muito jovem, recém-casado, tendo sido logo alçado à condição de delegado, ele não era um dos delegados de Maceió. Ele era o delegado de Maceió. Tá vendo. Por que eu estou dizendo? Os caras consultavam. Não é só isso. É porque, à sua época, Maceió tinha 2 delegacias, a do 1º distrito e a do 2º distrito. Ele era delegado do 2º distrito, que ficava sediado justamente onde é o Museu da Imagem do Som. Onde é o Museu da Imagem do Som de Jaraguá. Só que o do 2º distrito respondia por praticamente 90% das demandas de Maceió, porque não tinha as especialidades que hoje tem a Polícia Judiciária. Então, respondia por problemas de crimes comuns, mas respondia também por demandas portuárias, por demandas aeroportuárias. Então, era uma carga de poder de polícia muito forte, muito intensa. E conferindo para ele mais, digamos, experiência, né? Porque ele lidava com várias coisas, né? Várias situações, né? Ele foi sendo talhado no trabalho. Mas né? Como ele já tinha uma experiência anterior de trabalho, desde a sua juventude, começou cedo, lidar com as pessoas, lidar com o ser humano. Representante, isso anda, conversa. Viajava o estado inteiro. Depois, liderança entre os colegas da Faculdade de Direito. Ele realmente já se credenciou como líder ali na faculdade, na sua turma de 57. Até o final de sua vida, ele continuou sendo líder dessa turma de 57, que conseguia reunir, mesmo depois de aposentados, todo ano se reuniam e faziam confraternização. Ele era uma dessas lideranças. Pois bem, ele carrega essa experiência e ele tinha uma sensibilidade no trato até psicológico, de conhecer bem, de identificar bem onde estava a verdade, onde não estava, etc. Ele tinha esse dom. Pois bem, eu gostaria só de dizer o seguinte, que quando ele deixou a delegacia, para você ter uma ideia, ele se orgulhava em dizer: eu não deixei um inquérito em aberto. Eu não deixei um caso sem conclusão. E isso é muito curioso. Isso é muito curioso. E um ensinamento para os dias de hoje. Mas olha, ele tinha, digamos, uma capacidade também, uma sensibilidade. Eu vou lhe dar um exemplo. Você falou ali do orfanato São Domingos. E justamente desse orfanato São Domingos, de frente a ele, apareceu um corpo de um cidadão que teria sido assassinado de arma branca, a facadas. E chega essa notícia na delegacia. Ele pega o jipe, como gente da delegacia, vai até o local, identifica uma faca, o instrumento do crime estava próximo, um pouco afastado, mas estava próximo,
o criminoso tinha jogado a faca, ele percebe e coloca uma casca de coco, que estava naquele sítio, era sítio de coqueiro, cobre com uma casca de coco. Lá próxima, essa arma, o corpo é removido, ele começa a investigação. E ele narrava que foi um caso muito difícil, porque averiguava em todas as possibilidades e não chegava ao discernimento do caso. Até que um jornalista, conversando com ele, que ele era também muito, lidava muito bem com a imprensa, etc. Ele gostava das coisas muito transparentes. E depois o próprio jornalista me falou que teria sido ele que conversou com meu pai, que era o jornalista conhecido aqui, que vocês devem ter conhecido, Valmir Calheiros. Sim. Valmir Calheiros. Sim. E conversando, ele disse: doutor Aurino, esse criminoso não pode estar na penitenciária. E ele achou aquilo um contrassenso tão grande de estar na penitenciária, mas já não tinha mais outras alternativas. Ele disse: vamos averiguar. Foram à penitenciária e localizaram lá uma das celas, a grade tinha sido, um dos ferros tinha sido removido pelo criminoso, fugiu, praticou o crime e voltou para dentro da cela. Nossa! Então você imagine o que é descobrir um negócio desse. E o pior, como é que você vai justificar socialmente que o criminoso é aquele que estava lá? Então, só sob ameaça, sob tortura, o cara assumiu e não cometeu. Então, ele fez uma reconstituição do crime, meses depois que confirmou, que sabe, fez a reconstituição do crime, chamou toda a imprensa, e quando finalmente o próprio criminoso narrou como tinha sido, ele buscou a casca de coco onde estava, já marcada com o tempo, chuva, etc., e mostrou perante todos quando levantou a casca de coco que estava lá. Midiático, né? Midiático ainda. Entendeu? Não, porque não tinha como colocar da noite para o dia um negócio daquele. Uma faca ali, né? Entendeu? E ainda mais marcada pelo tempo, com a chuva, não se faz isso. Legal. Mas eu estou dizendo, ele tinha essas coisas, entendeu? Mas para a gente, assim... Mas fechar essa questão do doutor Aurino, eu queria uma rápida, que eu lhe acompanhei, é um exemplo de pai e filho, onde o filho aprendeu com o pai e o pai cresceu muito com o filho também, né? Houve uma interação grande entre vocês dois. Doutor Aurino, claro, era um homem, mas você surge com a juventude, cheio de, que a gente vai falar disso, de pensamento político, de mudar a sociedade, e isso também estimulou ele a também fazer mudanças no seu pensamento e também evoluir. É aquela relação onde o filho aprende com o pai e o pai aprende com o filho. Eu percebia um pouco isso, não sei se eu estou mentindo, não sei se eu estou enganado, mas o que eu percebi era um pouco isso, essa simbiose do doutor Aurino um pouco aprendendo com você ainda, já velho, mas aprendendo, e você aprendendo muito com ele, claro. Sem dúvida nenhuma. Você antes do programa me falou que alguns entrevistados, ao recordar assim, se sentiam emocionados. Eu estou aqui um pouco emocionado fazendo essa recordação. Por quê? Porque eu aprendi muito com ele, ele também aprendeu comigo, e nós dois aprendemos muito com a vida. Porque a vida é a maior escola mesmo. E por que eu digo isso? Porque ele tinha convivido no período, como delegado principalmente, num período em que houve tensões, claro, e inclusive a presença demandada, inclusive socialmente, do regime militar, né? Eu, quando digo demandada socialmente, isso já foi algo que eu já percebi depois, porque a presença, digamos, do governo militar não foi uma presença, digamos assim, onde os segmentos sociais estivessem conflitando.
à época, suscitaram a presença do governo militar diante de, entre aspas, uma ameaça comunista no Brasil. Então, CNBB, o próprio OAB, né? várias instituições importantes da sociedade clamaram, etc. E aí diz até o nosso Aldo Rebelo, os militares foram os últimos a entrar e os últimos a sair no poder naquela época. É lógico que depois houve também uma distorção, também, uma exacerbação, etc. Meu pai tinha convivido como delegado nesse período e temia com a minha participação como líder estudantil. Eu comecei no Marista, mas a me envolver, a participar do movimento estudantil, depois fui para Brasília, depois fui diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Na universidade eu continuei também, fui presidente do centro acadêmico, participei intensamente da vida estudantil, seja no período secundarista ou no universitário. Mas nesse período secundarista, muito jovem ainda, nós participamos, eu participei intensamente por exemplo, campanha das diretas para presidente da República. E vivenciei o fim de um regime militar, mas ainda com situações de risco, de bancas de revistas sendo explodidas, jornais... Sedes da ordem... E é aí onde nós dois vivenciamos juntos, em campos distintos, mas participação conjunta de um processo de redemocratização. Eu como estudante e ele como líder da OAB. Por quê? Porque a OAB também participou do processo de redemocratização, é claro. E eu também como estudante. Então, ele vivenciou o processo da redemocratização do país e eu também, com a diferença de que ele sabia dos perigos que ainda poderia, dos retrocessos que podia haver e da exposição que eu estava. E você com todo fogo, e eu, todo sangue na guerra. E eu participando ativamente, até fora de Alagoas, porque eu como diretor da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundários, fui morar em São Paulo, eu vivenciei de perto o primeiro grande comício das diretas na Praça da Sé, eu estava lá presente, eu cheguei em alguns comícios menores a falar pela UBS, né, em algumas cidades ali do interior de São Paulo. E eu digo, quando falar, falar assim para, na época, 50, 60 mil pessoas, um jovem que a gente tremia assim, daquela emoção ali, de estar presente, do peso do peso da responsabilidade de falar para tanta gente. As pernas bambeavam. Eu bambeava. Então, assim, mas, graças a Deus, nós nos somamos nisso daí. É isso, né? Que eu achava. Nós nos somamos nisso daí. Quando vi a relação de vocês, eu percebia isso. Que é uma coisa que completava, né? Exatamente. Agora, a gente está falando isso aqui tudo, não é? E doutor Aurino, mas vem cá, tinha uma mulher que sua mãe, assim, ela é uma lady, né? Mas um sentimento muito afiado, você nota no olhar dela. Então, qual foi a participação dessa mulher na sua vida, né? Você, claro, tem o pai, né? O cara é advogado e tal, o cara tem aquela coisa, mas a mulher, a dona Marlene, né? Qual foi a participação dessa mulher na vida do Aurino, na vida da família, na sua vida? A presença de Dona Marlene, para falar assim, da minha querida mãe. Dona Marlene, um beijo para a senhora. Na vida de meu pai, da minha e dos meus irmãos, e da família como um todo, é algo assim extraordinário. Ela parece que é um fio assim, que não deixa ir para cá, parece que ela tem aquele prumo. Né? É o que eu vejo de longe. Mas você tá coberto de razão. Você está coberto de razão. Sempre calma, sempre. Você está coberto de razão. É um poço de sabedoria, é um bom senso em pessoa e um amor extraordinário. Se o amor tudo resolve, é porque a comprovação disso está em Dona Marlene. Então, assim, nos momentos de conflitos, etc.,
entre nós, ela sempre foi o problema, sempre foi ali a voz... O fiel da balança. O fiel da balança. Papai não teria alcançado e conquistado os espaços e as contribuições e o legado que deixou sem ter uma pessoa do tamanho de minha mãe, assim, e sendo o braço certo, seguro. Ela teve atividade profissional? Minha mãe chegou a ser professora e depois, com 5 filhos, e meu pai também fazia parte daquele período, dizia, olha, sociedade, eu vou prover, eu vou atrás das condições. Vamos cuidar do menino, né? E aqui no sítio... Que já era grande nisso, né? Já era foi a grande contribuição das mulheres, num certo período, foi esse, de sustentar a família no sentido de toda o cara que era o provedor e ela ali, né? Na educação, mas veja bem... As famílias perderam um pouco embora as mulheres tenham avançado muito, olha, e é justo, mas as famílias perderam com essa falta dessa pessoa ali dentro. É verdade. Mas tem uma coisa que era o seguinte, ela já tinha antes, casou muito nova, mas já tinha uma formação muito boa. Minha mãe foi estudar em Olinda, no Colégio de Santa Gertrudes, tem uma base cultural muito forte, a ponto de que, quando meu pai fazia as petições, ele pedia que minha mãe revisasse as petições dele. Olha. Entendeu? Então, ela fazia... Português apurado. O português, né? O português apurado. Meu pai, inclusive, incentivou minha mãe a ser escritora. Eu acho que ela não se enxergou, assim, não se enxergava como escritora. Né? Mas assim, tem um português espetacular, tem uma caligrafia... Mas não é só isso. E eu estou falando isso como um dos aspectos. Quer dizer... Só um. Mas não é qualquer coisa. Então, porque você tem um advogado militante, ele disse, não... Vamos aqui junto, faz a revisão aqui das minhas petições, não sei o quê, papai. Então, era essa pessoa que, além disso, ela passou a ser, como nós morávamos ali no sítio, aquele ambiente passou a ser o elo de ligação com toda a gama, todo o laço familiar de minha mãe. Então, os que vinham do interior, meu avô que morava no interior, por ali. Era sempre os momentos de encontro familiar, né? Os momentos... E Mangabeiras também passou a ter ali no sítio nosso um espaço porque meu pai também gostava muito festeiro. Então, por exemplo, as festas juninas em Mangabeiras, ali no nosso sítio, é uma referência na cidade. Eu depois vi que tinha uns 3 ou 4 na cidade, uma delas era lá. Mas é coisa de centenas era Domício, era como Domício Silva. Domício, né? O Enio fala muito desse nome, Domício. Domício, meus avós, Domício Iracema. Você não alcançou o Domício? Alcancei, né? Não alcançou o bisavô. Não alcancei o bisavô. Bom, mas vamos fazer, porque já estamos chegando no fim do programa, que a gente aqui conversa, né? Você me falou. Eu estava olhando aqui para a televisão, não olhe para ali. Olhe para ali, ele olhando para ali, olhe para lá. Mas vamos fazer aquela sessão de fotos, senão a gente acaba sem fazer o negócio. Aqui é assim, mata a cobra e mostra o pau. Eu encontrei algumas aleatórias. A gente vai rodar aleatório e você vai falando aí, mas falando até ligeiro de cada um. Não fala de cada uma não, senão a gente vai passar um programa falando de foto, como diz a história. Vamos lá, né? Ó, aí. Pronto, essa foto é uma foto de meu pai com a família dele, com um carro que tinha comprado quando se formou no curso de Direito. Veja que ele... Lá em Mangabeira? Lá em Mangabeiras. Essa casa foi a casa que ele nasceu e que depois eu vinha nascer nela e morar também. E essa casa é onde funciona ali o açaí hoje? É ali aquele... É aí. Onde eu Olha, o pessoal, onde era o açaí? Tá vendo ali? Exatamente. Mas é muito interessante. Eu localizei, achei importante mostrar por isso. Excelente. Entendeu? Pronto. Aí é aniversário meu de 1 ano de idade. Mas mais ao mesmo tempo mostra assim como era sempre uma referência meu pai, os meus pais e a nossa família perante os irmãos dele, perante a turma de Mangabeiras. Ali etc. tem irmãos dele ali? Ali tem sobrinhos, ali em pé tem irmãos dele também, então, e tem sobrinhas. É uma parte essa foto pega uma parte dos que estavam presentes. E os povos pequenos, tudo tá grande. Tá grande. São primos. Vamos lá. Primos.
Aí foi uma foto que eu achei. Eu digo, você? Eu digo essa que foto. transformou-se agora nesse rapaz. Eu pensei. Era mais bonito. Quando a Dona Marlene ver essa foto, ela vai gostar. Vou botar ela. Era bonito, danado. A mesma festa lá foi. Aqui, da mesma forma que Dona Marlene representou para Doutor Aurino uma peça fundamental, essa senhora chamada Dona Vânia, minha esposa, é meu tudo. Você teve uma relação antes, tem filhos, inclusive, né? Sim. Você tem 2 filhas, né? Eu tenho 2 filhas. Uma que é anterior ao casamento, que é a minha linda Maísa, e uma filha com a Vânia, que é a Marcela. Vânia, fantástica, sua esposa. Fantástica. Vânia, agora, manda um beijo pra ela. Obrigado. Saudade dela. Beijo a gente pra passou você, um negócio, rapaz. Diga. Um perrengue, eu e ela. Foi. Menino. Pergunta a ela. Fomos a Brasília, congresso até do PCdoB. Sim. E aí resolve, todo matuto que vai a Brasília, vai naquela feira de importado que é para comprar coisa. Meu amigo, quando ainda chegou lá, a bala estava comendo. Os caras fechando ela, Ave Maria, Nossa Senhora, ela ria, em vez de eu com medo, ela, não, vamos por aqui. E a bala de borracha, pá, foi um perrengue danado. Eu me lembro. Foi um perrengue danado. Eu me lembro dessa história. Eu achei interessante porque esse padre, é o padre Zé Augusto, é um primo de minha mãe, e eu fiz a primeira comunhão na cidade dela, que é o Olho d'Água das Flores, celebrado pelo padre, que é o padre Zé Augusto. Hoje ele dirige a paróquia ali de Santa Terezinha, ali do Zé Tenório. Vamos lá. É um grande nome. Eita! Bom, aí é desfile escolar, na época de estudante. Você está com a bola ali? Sou o segundo ali, da esquerda para a direita. Ainda bem que você nunca jogou bola bem, então não podia ser você com aquela bola ali, não podia. Você e Aldo Rebelo são nulos, né? Bom, aí são votos. Eu selecionei rapidamente para trazer para você, para mostrar assim, o carinho que é a expressão do amor, como a gente se sente pertencente. Ali, não, é porque é o seguinte, minha mãe... vários momentos, poucas pessoas tem esse registro assim, não, sabe o que é que acontece? A minha mãe, isso é a expressão do amor de minha mãe. Fez isso com os filhos. Então, eu tenho fotos do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia. Que não era comum isso. Dos 30 primeiros dias. Depois, eu tenho foto do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês. Porque a gente não tinha facilidade. Até um ano. A gente não tinha facilidade disso antigamente. Mas entendeu como é que é? É um cuidado danado. Para registrar. Registrar, separar. Eu tenho isso como olha, tá vendo? 3 meses, ó. Cresce essa aí pra gente ver mais. Bota ela na tela toda. Olha. Aí eu tô com meu pai na praia, tá vendo aí, ó? Um pequeno ainda, com 3 meses, Coqueiral, minha mãe, etc., coqueiral atrás. Mas praia virgem, né? Ali, exatamente. Que coisa linda. Que coisa linda. Não, isso são algumas para dar o sentido desse carinho e tal. Como eu fui realmente uma pessoa extremamente privilegiada pelas minhas origens, pelos pais, etc. Olha essa aí, cresce essa aí. Um pouco mais adiante, 5 meses. Eu não ia trazer mês a mês, mas... mês a mês, você tem quantos anos, mano? Vou fazer 60, 80. Pronto, 80, mês a mês a gente estava liquidado. Se bem que, de uma certa hora, ela deixou de fazer isso também. E eu com tanta foto, deixei também de ter interesse. Essa daí é porque é uma sessão pornográfica. Cresce lá essa. Também. Eu digo essa de brincadeira. Uma sessão pornográfica. Essa um nudes. Tira logo aí que desse jeito como anda essas coisas hoje. Eu vou passar pro Paulo, mas dependendo da hora não vale a pena. Tira, porque hoje como esses caras estão pegando foto aí, esses malucos. Olha lá, cresça essas todas, viu? Pra gente ver. Olha, já veio das semanas, era segunda semana. Aqui rapaz, que carinho fantástico. Olha o Jeep do delegado ali atrás, ali, ó. Jeep que não era nada desse Jeep que tem hoje, né? Era totalmente diferente. Era o Williams, sei lá a marca. Mais. Aí já é na OAB. Isso. Aí eu fui presidente da Comissão de Direitos Sociais na OAB, na época que o presidente era o hoje ministro Humberto Martins. Então, fizemos muitas atividades. Eu acho que ali é o padre, ao lado, é o padre que foi padre da Ponta Verde. Padre Manuel. Padre Manuel Henrique, está ali nessa foto.
Bom, aqui é só para um registro que eu vi que eu achei interessante, e foi a minha contribuição para que a minha esposa realmente fizesse curso de arquitetura, porque ela já era uma arquiteta eu me lembro. antes do curso. Ela já... Não só arquiteta, mas design de interior. Uma festa, uma coisa assim, ela ia e a mão dela... Espetacular. A mão dela, E ela dedica essa vitória a mim, eu fiquei muito grato, e aos pais. Outro momento, esse momento aí já foi uma entrega de uma comenda a algumas personalidades jurídicas na Justiça Federal. Ali é uma foto da minha formatura de Direito. Aqui é do movimento, quando eu era também da OAB, da Comissão do Movimento pela Paz, que a gente criou nesse período lá com Humberto Martins, da diretora Salete. Esse é um momento de campanha. Eu fui no Alagoinhas, que momento, ao lado ali do nosso saudoso Bonfim, rapaz, deputado o Bonfim, Paulão, Heloísa. Botafoguense, lembro tanto do Bonfim com esse negócio do Botafogo agora. O Enio está ali um pouquinho também, a foto está sendo cortada. Heloísa, Paulão, e você ali danado. Foi ali, no Alagoinhas. Aí é um momento na Câmara de Vereadores, vereador, né? Foi uma sessão pública. Aliás, ali eu consegui fazer coisas importantes. Que eu me orgulho porque, por exemplo, ter dado o título de cidadão ao Dominguinhos foi fabuloso. A pedido do Ranilson França. Ranilson me visitou e disse, Marcelo, eu tenho um livro em homenagem ao Dominguinhos. Meu pai participou dessa sessão, inclusive, foi memorável. E fui eu quem trouxe para a Câmara a comemoração do centenário de nascimento de Luiz Gonzaga. Foi tudo dentro desse contexto. Então... Você também é responsável pela publicização do hino. Você fez, eu me lembro do Você trabalho... é parte dessa história. Você do hino de Alagoas e do hino de Maceió. E do Carlos Moliterno. Exatamente. Né? Tem gravado isso. Eu me esqueci, a gente devia até ter trazido aqui para a gente botar. A Nilda Leão, eu a conheci, você acho que deve ter, inclusive, na época, contribuiu com isso, com certeza, que ela se orgulhava muito de como vereador, ter resgatado e regravado o hino de Maceió, numa qualidade sonora bacana, através do nosso músico dos hinos, que é o Eliezer. Eliezer Setor. Eliezer. E o Eliezer, enfim, regravamos, etc., e com um projeto de que ela fosse tocada nas escolas do município também. Isso falta ainda evoluir para dentro das escolas, mas a Nilda ficou muito grata, porque era um hino de autoria do Carlos Moliterno. Vamos lá para frente. Aí foi uma conquista minha como vereador, porque eu tive a oportunidade de conhecer esse agente cultural e empresário de Portugal, que está aí à esquerda nessa mesa. Aí foi um jantar lá em Portugal, fui com Vânia, onde a minha ideia era estabelecer cidades geminadas, Maceió e Porto. Não tivemos compreensão, na verdade, à época do município para isso, mas criou-se um laço a partir daí, que já rendeu frutos e vai render muito mais ainda, porque eu mantenho esse vínculo de amizade. E hoje eu participo da confraria queirosiana, que é uma confraria em homenagem e para difusão da obra do Essa de Queiroz, decorrente dessa amizade que foi construída. E essa confraria... E está havendo um intercâmbio, vai aqui o Carlos Mero... Sim, porque o presidente da... Porque eu fui o primeiro alagoano a fazer parte da confraria. E levou essa... E aí eu criei uma aproximação da confraria com a Academia Alagoana de Letras. Era período de pandemia, fizemos de forma online essas reuniões. O protocolo... Quando eu estava no MISA, fizemos uma lá, né? Fizemos. Pois exato, lembrou bem. Excelente. Lembrou bem. Até eu participei. Lembrou bem. Então, aí hoje, a Academia Alagoana de Letras e a confraria têm uma estreita ligação e já com publicações. Vamos lá, para frente. Vamos lá. Aí é o momento em que na Justiça Federal nós concedemos a comenda Pontes de Miranda
para grandes nomes do nosso mundo jurídico, e a Comenda Pontes Miranda foi de minha autoria também, para que a Câmara pudesse homenagear nomes. Esse é um momento mais anterior, quando na minha formatura teve a posição de placa na casa do advogado Aurínio Malta. Eu estou abraçando meu pai e o nosso, que foi meu professor, Nabor Bulhões, aí do lado. Nabor, o cabelo todo preto. Trazer o doutor Nabor, se ele me der a honra um dia, doutor Nabor. Ah, seria ótimo, seria ótimo. Convidar seria aqui. Ótimo. Merecedor. Ou usar o Marcelo Malta, que falar conversar com o senhor para ver se o senhor nosso Nabor é um nome esse internacional. Esse programa Personalidade sem o senhor está complicado. A época, vamos lá. Aqui, Marcos. Ali é o Marcos Bernardes. É outro que eu quero trazer aqui, doutor Marcos. Doutor Marcos Bernardes de Mello. Marcos Bernardes de Mello e outros nomes que foram também agraciados pela Comenda Pontes Miranda. Omar ali. O nosso querido ex-presidente do AB, Omar. Aliás, os dois, né? Marcos e Omar foram presidentes do AB. Uma sessão solene. É também a continuidade dessa. Só que nessa foto, além do Nabor, do Marcos Bernardes, aqui tem foi meu professor também o Paulo Lobo, que hoje está lá em Pernambuco, mora em Pernambuco, mas tem uma figura aí importantíssima, essa de bigode, que é Herman de Assis Barreta. Eita, esse é o Herman de Assis Barreta. Esse é o Herman de Assis Barreta. Ele era um amigo pessoal. Presidente Conselho Federal. Conselho Federal. Alagoas teve 3 presidentes do Conselho Federal, certo? O Herman foi um deles. E ele chegou à presidência por contribuição de meu pai como presidente da seccional daqui, era amigo dele, ele já atuava como advogado no Rio de Janeiro. Articulou a campanha Articulou e tal, tem toda uma história em torno disso. Mas se tornou amigo da família. Essa é junto com uma foto que eu achei muito interessante, do meu Marco com o saudoso Omar Coelho. Para o Paulo Lobo, professora Marilma, que foram meus professores, também na entrega da comenda ao professor Paulo Lobo. Essa é a nossa querida, honrosa Dona Marlene. Oxe, essa minha mãe querida. Esse é o momento. Essa entrou aí de contrabando. Mas é um momento de descontração. Claro. Uma viagem que fizemos de cruzeiro com a família toda, minha mãe e todos os filhos, os netos, etc. E teve uma noite do pirata, esse cara só arriscou dar um beijo na minha mulher porque estava com essa espada também. Bom, aqui é uma coisa importante. Porque eu botei de forma simbólica essa foto. Porque era aniversário da Marcela, aniversário mais nova, mas a Maísa está no meu braço também. Ou seja, eu sempre quis transmitir para minhas filhas o que recebi de meus pais, a união entre os irmãos. E esse é um gesto de estar sempre procurando fazer com que minhas filhas sejam sempre amigas. Aí E conseguiu? São 2 princesas. São 2 é bom princesas. Quando consegue, são né? São 2 princesas. Batizado, no dia do batizado da Marcela no colo de minha mãe, a Maísa de meu pai, e eu e meus irmãos e as cunhadas juntos deles. Vamos lá. Eu, Vânia e a Marcelinha, no dia do batizado dela. Rapaz. Vamos lá. Assim, aí é em Santana do Ipanema. Eu, meus avós, Domício e Iracema são esse casal que está aqui à nossa direita, esse casal. Aqui é um bolo aí de aniversário. Aqueles bolos gostosos que tem glace em cima. Que o cara faz, esse ambiente... E aí ameixa dentro, olha. Esses bolos é ameixa dentro, é gostoso. É verdade. Eu fiz bariátrica, mas eu ainda sou gordo aqui. Ó. Veja, aí essa casa, eu sempre ia passar minhas férias do mês de julho. Eu nasci aqui, mas ficava com meus avós o mês de julho, que era o mês de férias, em Santana do Ipanema, e essa era a casa... Do interior de mentira para o interior de verdade. Exatamente. Aí é outra foto também. Esse daí é o convite para o próximo dia 18, vai ter agora dia 18, às 14h, aqui na casa do advogado Aurínio Malta, a inauguração do Memorial da Advocacia.
parabéns ao AB, parabéns à Caixa de Assistência dos Advogados por revitalizar esse espaço histórico como nós falamos. Me uno a esses parabéns porque passava com tristeza, agora eu vou passar com alegria por lá, né? Aí é o dia da minha posse lá na confraria queirosiana. E tem todo um ritual, né? Todo uma indumentária, eu achei interessante. Isso. Porque como é em homenagem a essa de Queiroz, esses trajes no dia da posse, que eles chamam de insigniação, remonta à época. A época, né? Não é? Então, aí o meu padrinho aí colocando a indumentária, esse é o meu padrinho aí, o Antônio Pinto Bernardo, é uma figura muito conhecida hoje já aqui em Alagoas, pela sua contribuição em criar essa ponte. Marcelo, é isso. Amigo. Findou. A gente tem assunto para mais 5 programas. Vamos fazer uma série. Obrigado. Viu? A minissérie. Ó, aquela... Muito grato. Agradecer a você, foi excelente, inclusive o passeio que a gente deu aqui por Mangabeiras, né? Isso, que é uma coisa que eu gosto desse programa, quando traz essas fotos assim, porque a gente vai reconhecendo a cidade, alguns que não conheceram, e os que da agora, né? Veem um pouco da cidade como Quem era. nasce hoje não enxerga que ali eram sítios e mais sítios, não é? Que ali tem uma verdadeira interessante. Então fica aí para Olha, as considerações finais. Paulo, olha, muito grato, né, por ter dado essa oportunidade de dividir com você, com o seu telespectador, essa parte dessa nossa história, dessa nossa trajetória, e dizer que se já fizemos algo para o bem da nossa sociedade, para o bem da nossa cidade, para o bem da nossa família, muito ainda temos por fazer. Ainda vamos fazer. Com certeza, Viu? com certeza. Olha, eu vou ficando por aqui, né? Deixo um beijo no coração de todos. Vocês assistam as reexibições aqui pela TV Assembleia, mas se perder também tem o YouTube. Vai lá e tá lá a entrevista do Marcelo e tantas outras que a gente já fez, tá bom? Um beijo no coração de todos. Até um próximo programa.